como parte importante desse processo todo de base para que você evolua o seu cavalo e entre depois na pirâmide de treinamento, na escala de treinamento, é muito importante a gente considerar o cavaleiro, né, Cláudia? Sim, o cavaleiro obviamente faz parte disso, parece meio óbvio, mas existem alguns pontos importantes que a gente quer levantar aqui sobre os cavaleiros que fazem a diferença na hora da montada, seja ela qual for. A gente sempre está dizendo aqui, né? Pode ser trabalho, pode ser lazer, pode ser esporte, pode ser o que for. Sim. E a gente pensou juntos em 3 tópicos importantes, né, Cláudia? Legal, é isso Vamos aí. lá? Vamos lá. Pessoal, nada na vida a gente nasceu sabendo fazer. Mesmo as coisas que hoje em dia nos parecem mais simples, mais automatizadas, a gente teve um dia na nossa vida que tivemos que começar a aprender a fazer. Uma analogia, Luísio, que eu sempre uso é de dirigir carro. Para a maioria dos adultos, dirigir carro não tem nada demais. Depois de um tempo que você tem a sua carta de motorista, você não pensa mais no assunto, você automatizou o processo. Mas houve um dia na sua vida que você teve que aprender os vários elementos que constituem dirigir um carro com segurança para você, para todos à sua volta e ainda com a intenção de preservar o seu carro da melhor maneira possível. Nessa analogia aproximada, a formação do cavaleiro, que é o pré-requisito para que ele possa começar a formar o cavalo, que é o que é a nossa meta última, tem 3 fases. A primeira fase, Aloysio, o foco é totalmente no equilíbrio do cavaleiro, que é o assento, mas é também todo o corpo dele. O equilíbrio pode ser simplesmente definido como acompanhar o cavalo em todos os andamentos, em todas as atitudes dele, atrapalhando, interferindo o mínimo possível. Claro que o cavalo já tem todo um trabalho para se acostumar com o peso do cavaleiro. Então esse peso tem que ser o mais equilibrado possível, acompanhando o movimento do cavalo. Antes, vocês vão lembrar, no quartinho de cela, o Aloysio falou da história da pessoa que se equilibra na boca, que se sustenta na rédea. Esse é um dos típicos sintomas de falta de equilíbrio. Quando a pessoa não tem equilíbrio no corpo, ela quer se agarrar nas mãos para não cair, e aí a eficiência da equitação já está comprometida. Quer comentar alguma coisa? Vamos. Eu acho que essa questão do equilíbrio, você conquista ela através de exercícios, você conquista ela através de horas de cela, não é isso? E acho que o fundamento básico sobre equilíbrio é você não atrapalhar o cavalo pelo seu desequilíbrio. Exatamente. Você Exatamente. ajudar o cavalo, porque talvez o interessante dessa história, que é meio óbvio, mas não deixa de ser interessante, é que são 2 energias vivas, né? Sim, a de cima e a de baixo. Sim, e tem que e harmonizar. 2 pontos de equilíbrio que tem que entrar em acordo. É como aprender a dançar, um não pode atrapalhar o outro. Então eu acho que o equilíbrio ele passa a ser fundamental e talvez o primeiro quesito importante para que você não atrapalhe a fluidez do seu cavalo. Isso mesmo. Que você vai precisar lá na frente, a hora que a gente entrar na escala de treinamento. Isso mesmo. Segundo. Quando você já tem esse controle razoável de si mesmo, do seu equilíbrio, e vale falar que a gente sempre pensa no físico e emocional junto. Então agora você já tem um controle físico e emocional de si mesmo, agora vamos ter os comandos básicos sobre o cavalo, que podem ser resumidos em 2 conceitos muito simples, e vocês vão ver que vale para qualquer cavalo, qualquer modalidade. Fazer o seu cavalo andar para onde você quiser, na velocidade que você quiser. Controle de velocidade e de direção. E como a gente sabe, na verdade, o controle de direção é muito mais importante que o de velocidade. Não importa se você está aqui em São Paulo e quer ir para Porto Alegre, não adianta ir a toda no seu automóvel na direção do Rio de Janeiro. Não, primeiro a direção, depois a velocidade. Na equitação, a gente, basicamente, o que ensina isso para nós são as figuras e as transições. Ou seja, nesse ponto, o cavaleiro já não precisa pensar tanto em si mesmo, ele aprende, por exemplo, a fazer um círculo, a sair da reta e fazer um círculo de determinado diâmetro, a fazer figuras do tipo diagonais ou serpentinas, as várias coisas de mudança de direção do cavalo. E aí ele vai aprender a fazer isso nos diversos andamentos, passo, trote, galope. E essas mudanças de andamento e também as mudanças de velocidade dentro de um mesmo andamento
Por exemplo, um galope mais rápido para um galope mais lento, uma marcha, porque não, né? Uma marcha mais reunida. Exatamente. E também o alto, né? A imobilidade. Isso são as transições. Então, nesse ponto, o cavaleiro deve aprender as transições e as figuras de picadeiro para daí ter o controle do cavalo dele numa variedade de situações. É isso, Aloysio? É isso. E o próprio equilíbrio, que é o item anterior, é quem... ele é o gatilho para essa descontração do seu quadril, para que você leve o seu cavalo, né, na direção e na velocidade que você quer. E a prática das transições é a mesma coisa. Quando você faz as transições bruscas ou pelas mãos, mais do que pelo seu assento e pelo seu tronco, você tem uma quebra dessa fluidez. Você tem uma coisa meio forte demais, Sim. interrompendo a tal da fluidez de novo. Sim. Né? Isso depois vai fazer bastante sentido quando a gente juntar isso com a escala de treinamento do cavalo. Exatamente. Onde a gente fala coisa do tipo ritmo e descontração, e o cavalo não pode ter ritmo e descontração se o cavaleiro não tiver ritmo e descontração. Você não pode pedir do seu cavalo que você mesmo não tenha, pelo menos até certo grau, condição de fazer. Exatamente. E o último, o terceiro? O último aí já, na verdade, é a formação do cavalo. Ou seja, o foco sai do cavaleiro e passa a ser a formação, o treinamento, o aperfeiçoamento daquele cavalo. Eu poderia dizer também o seguinte, nessa fase, eu não preciso mais focar no que eu preciso, mas já tenho condição física, técnica e emocional de focar naquilo que o cavalo precisa. Por exemplo, esse cavalo precisa trabalhar mais forte, mas eu estou cansado. Não, você agora é um cavaleiro que tem que... Exatamente. Não interessa tanto você, interessa nesse ponto, né? E quando a gente está treinando o cavalo para determinada função. Ou então, não sei fazer determinada coisa, mas o cavalo precisa de exercício. Ou ainda poderíamos dizer, estou com medo, estou com receio, estou inseguro, mas o cavalo precisa aquilo, percebem? Os dois primeiros, o foco é formar o cavaleiro para que o que ele possa dar para o cavalo, o que o cavalo precisa dali para frente. O cavaleiro se colocar em segundo plano e conseguir moldar o cavalo com todos os recursos técnicos que ele tenha disponível. Faz sentido isso para você, Aloysio? Faz muito sentido e ainda um item importante, respeitando cada fase que o seu cavalo está. Legal. É quando o cavaleiro já tem maturidade na equitação suficiente para definir a intensidade, para definir o volume de trabalho, a carga de trabalho para determinado cavalo ou para outro, respeitando muito idade, fase de treinamento em que ele se encontra, fase em que ele está na própria escala de treinamento, né? E essa coisa toda de ser um cavaleiro com uma equitação de qualidade é uma transferência da sua qualidade para o cavalo, fazendo com que o cavalo tenha a qualidade que você criou. Então, aí sim você consegue começar a falar sobre a escala de treinamento e a ver o resultado da escala de treinamento no cavalo, apropriadamente. Claro. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem bobinho, o primeiro que me veio à cabeça. Vamos supor, o segundo elemento da escala de treinamento, que vai ser assunto dos nossos futuros programas aqui, é a descontração. Vamos imaginar que um cavalo esteja tenso, não descontraído. Aí um dos exercícios para conseguir a descontração dele poderia ser, por exemplo, uma cedência à perna. Então no livro vai estar escrito, caro cavaleiro, faça a cedência da perna. Quer dizer, o livro pressupõe que você saiba fazer uma cedência à perna. Então a gente está se antepondo à escala, que é a bagagem, a caixa de ferramentas, Aloysio, que o cavaleiro tem que ter para conseguir aproveitar a escala de treinamento. E essa maturidade da equitação, ela chega com o tempo, com aulas, com instrução da equitação, e ela chega a partir de uma condição que o cavaleiro começa a criar, de descontração, de equilíbrio, de tudo isso no corpo dele, nele mesmo, transferindo isso para o cavalo. Então a diferença da equitação de um conhecimento mais elevado é exatamente isso. Não é força, não é a ferramenta, não é o equipamento em si, é a qualidade da equitação como tal. A gente divide em estágios lineares, ou capítulos, ou degraus, porque é assim que a nossa linguagem funciona. A gente tem que explicar A, depois explicar A, B, C, mas na verdade é como notas musicais. Tudo se encadeia numa coisa só, esses vários elementos viram uma melodia só. Nós estamos aqui no fundo com 2 cavalos aqui do Maripá trabalhando, e vocês podem ver que há fluidez,
há uma descontração, há uma qualidade de passada, seja qual for, né? Há uma qualidade de amplitude de marcha, há uma qualidade de transição, há uma qualidade de galope, há qualidade nisso, mas há o quê? Cavaleiros descontraídos e equilibrados na sela, né? Transferindo conhecimento para o cavalo. Isso mesmo, é isso mesmo. Muito bom. Muito bom. O que mais temos? Vamos para a próxima.